Olá, muito boa noite e bem-vindo a mais uma Atitude Emergente, onde nós paramos para refletir, analisar a nossa vida, avaliar os nossos comportamentos e corrigir a nossa trajetória, porque tudo o que nós queremos é viver a vida abundante que Jesus nos promete e sermos totalmente relevantes e influentes na nossa geração, na sociedade à nossa volta. Então hoje gostava de partir de um versículo que está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, onde o Senhor Jesus disse: Santifica-os pela tua verdade ou na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E nós temos diferentes formas de ouvir. Nós podemos ouvir de forma passiva, podemos não ouvir de todo, fazemos ouvidos de mercador, como se costuma dizer, ou então nós podemos ouvir com toda a intencionalidade para que aquilo que nos está a ser dito tenha consequências totalmente positivas, benéficas na nossa vida. Eu tenho a certeza que se algum de nós fosse praticar paraquedismo, nós daríamos toda a atenção e mais alguma ao instrutor quando ele estivesse a explicar o funcionamento do paraquedas, onde se encontra o cordão de segurança para abrir o paraquedas, em que momento é que nós devemos ou não de abrir o paraquedas. Seguramente, sem dúvida alguma, nós seríamos todo ouvidos. Porquê? Porque a nossa vida literalmente dependeria dessas instruções e do correto uso do paraquedas quando estivéssemos em queda. E assim, pensando nessa diligência que nós teríamos no que ao uso do paraquedas diria respeito, o que dizer então da palavra de Deus? E era sobre isso que eu gostava que nós refletíssemos durante uns minutinhos. Pois bem, o Senhor Jesus disse: santifica-os na tua palavra, na verdade, a tua palavra é a verdade. E se de facto nós queremos ouvir Deus, se alguém deseja ouvir a voz de Deus, acho que faz muito bem. Mas ouvir Deus, tudo se resumirá ao modo como tu vais dar atenção à voz de Deus, como tu vais dar atenção à palavra de Deus, à forma como tu ouves. E na verdade tu precisas de ouvir como se tudo se resumisse a isso, porque no fundo não, à partida e ao final a tua vida vai depender da forma como tu ouves ou não ouves a voz de Deus na sua palavra. E se tu queres ser um verdadeiro discípulo de Jesus, nós precisamos de fazer duas coisas. Precisamos de diminuir o ritmo aceleradíssimo que é a vida diária, que é o nosso cotidiano, e parar para ouvir Deus falar connosco na sua palavra. O Senhor Jesus disse, está no Evangelho de João, no capítulo 8 e no versículo 31, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, este versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, muitas pessoas o usam para fazer valer muitos tipos de verdades, só que acabam por tirar este versículo do contexto. O que o Senhor Jesus está aqui a dizer nesta passagem é que se realmente nós queremos viver esta vida de liberdade que Ele nos promete, nós precisamos de ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra. Esta afirmação vem na sequência deste contexto, um contexto de estudo bíblico, um contexto de estudo bíblico no sentido de ouvirmos a voz de Deus, de darmos crédito aos ensinamentos de Jesus, de os conhecermos e na sequência desse conhecimento, como resultado desse conhecimento, é que a verdade se estabelece. Então, a verdade que nos liberta é o conhecimento da verdade, a aplicação da verdade, e não é simplesmente a verdade em si.
Jesus pode ser a verdade, mas se eu não conheço e se eu não aplico os seus princípios e o seu modelo de vida à minha própria vida, eu nunca vou experimentar a verdade que Jesus diz que nos liberta. Então, a vontade é encontrada na Escritura Sagrada. Por isso é que o Senhor Jesus orou dizendo: a tua palavra é a verdade. Por isso é que o Senhor Jesus, numa outra ocasião, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esta é a única verdade absoluta que nós podemos ter. É que Cristo é a verdade e que o conhecimento de quem Ele é, o conhecimento da sua obra, daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, nos substituindo, morrendo em nosso lugar, e o assimilar pela fé dessa realidade, dessa obra salvífica que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, é o que liberta o homem, é o que liberta o homem das trevas, da escravidão, da infelicidade, da angústia, do medo. É a obra completa de Jesus na cruz e o entendimento que Ele o fez por amor a mim e por amor a ti, para que tu e eu sejamos salvos. Então, quando nós entendemos isto, quando nós recebemos esta revelação pela palavra de Deus, a verdade estabelece na nossa vida. Por isso, tu precisas, eu preciso, de ouvir com muita atenção aquilo que Deus tem para nos dizer na sua palavra. Se eu quero ser discípulo de Jesus, se tu queres ser discípulo de Jesus, nós precisamos de estudar, nós precisamos de ler, nós precisamos de um cuidado meticuloso com a palavra de Deus. Conhecê-la para aplicá-la, porque não adianta conhecer e depois não aplicar. Ser ouvinte e não praticante, Tiago diz que não tem virtude alguma, não tem valor algum. Então, à medida que tu e eu vamos aprendendo, vamos conhecendo aquilo que são os valores do reino de Deus, aquilo que é a cultura do reino, aquilo que eram as motivações de Jesus enquanto serve de Deus, que nós também somos. A nossa posição é de filho, a nossa missão é de servo. Então, quando nós assumimos isso e o vivemos, eu garanto que uma vida abundante, todo um leque de oportunidades se abre à tua frente e tu vives uma vida cheia de significado, cheia de propósito. Ninguém fica à deriva. Sabemos a quem pertencemos, onde estamos e para onde vamos. Então, todas estas pequenas partilhas que nós temos feito aqui na Atitude Emergente, e já vamos em 132 desde que começámos, elas são baseadas, fundamentadas em cima dos princípios, dos valores que nós podemos extrair diretamente da palavra de Deus, dos ensinos de Jesus. Então tu e eu só fazemos bem se conhecendo aplicarmos, porque é a verdade que nos liberta. Então pensa nisso. Gostava de terminar orando por ti e pedindo que partilhes, tá bom? Partilha este direct, este conteúdo, divulga nas tuas páginas, envia para os teus amigos, principalmente para aqueles que ainda não conhecem este Cristo maravilhoso, que é um Deus de amor. Pai, no nome de Jesus, abençoa cada um dos meus amigos que aqui passam, cada um dos meus irmãos. Eu peço que os renoves, os fortaleças, revela-te a cada um. E aqueles que estão assim à beira do caminho, não estão dentro nem estão fora. Na verdade, quem não está dentro está fora. Mas, Paizinho, aqueles que estão próximos, venham ao conhecimento de Cristo, deste Senhor maravilhoso, deste maravilhoso Salvador que é Cristo, o Senhor. É o que eu peço e te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente fim de semana, porque amanhã já é sexta-feira, o pessoal já fica a pensar no fim de semana, sábado e domingo. E apesar do confinamento, a partir das 13 horas, aproveita os dias da melhor forma possível, recria-te com a família, tira um tempo para estudar a Escritura, para falares com Deus. Enfim, ser criativo. Deus deu-nos criatividade. Que Deus te abençoe. Até à próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.